E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui aos vídeos que eu estou fazendo a respeito de exercícios respiratórios. Esse é o vídeo que vai falar sobre freno labial. Freno labial é um exercício respiratório muito utilizado para pacientes hiperinsuflados e eu vou mostrar qual que é o mecanismo aí que o freno labial ajuda, como é que é o mecanismo que o freno labial ajuda o paciente a desinsuflar. Beleza? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você assista o vídeo anterior e você acompanhe essa sequência de vídeos que estou fazendo aí sobre exercícios respiratórios, beleza? Se você puder aí, também curte os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho aí para você receber notificações de que tenho novos vídeos sendo lançados aqui no nosso canal. Bem pessoal, como disse para vocês, eu vou falar hoje sobre freno labial. Freno labial é uma técnica que a gente utiliza muito com pacientes hiperinsuflados, onde você vai orientar o seu paciente a expirar contra uma resistência feita pelos lábios ou feita pelos próprios dentes. A gente fala que é fazer uma expiração contra os dentes cerrados, fechados, né? Ou então expirar fazendo uma restrição, né? Uma limitação do fluxo por meio dos lábios. Então a gente também fala que a gente coloca o paciente para respirar com os lábios cerrados, né? Então com os lábios fechados aí. Nada mais é do que você, né, em outras palavras, para quem quiser entender melhor aí, é a gente pedir para o paciente expirar fazendo biquinho. Então ele vai inspirar, né? Aí a gente vai ainda falar de outros exercícios respiratórios, mas a gente inspira normalmente pelo nariz ou fazendo algum outro exercício respiratório e expira fazendo o freno labial quando eu quero desinsuflar. Então aí o freno labial eu vou demonstrar aqui, a gente vai inspirar e vai prolongar a expiração com os lábios fechados, aí fazendo uma resistência por meio dos lábios fechados, ok? Bom, então como eu disse para vocês, a definição aí de freno labial é exercícios, né? É um exercício respiratório de freno labial em que eu vou expirar de forma prolongada com os lábios cerrados, fechados, fazendo biquinho aqui, se você quiser escrever aí do lado, né? Uma coisa para você lembrar, algo aí mais simples para lembrar é fazendo biquinho. Qual que é a ideia do freno labial? A ideia do freno labial é que você consiga aumentar o volume expiratório. O volume inspiratório normalmente ele depende então da força muscular, o expiratório da retração elástica do parênquima pulmonar. Então o freno labial ele vai prolongar um pouco mais a expiração e permitir saída de mais ar durante a expiração, normalmente naqueles pacientes considerados pacientes obstrutivos. Então já faço o link aqui para vocês, muito útil também então em pacientes DPOCs, aqueles pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então a ideia do freno labial é que a gente, por meio desse lábio cerrado, que a gente consiga, né, gerar uma pressão retrógrada, uma pressão intrabrônquica de forma retrógrada, que essa evite o fechamento do brônquio terminal, né, o que a gente chama lá de ponto de igual pressão. Então a gente vai evitar que o ponto de igual pressão se feche precocemente, né? Vamos recordar uma coisa aqui antes de eu demonstrar aqui para vocês o efeito do freno labial nesse esqueminha que eu montei. Primeiro de tudo, né, quando a gente inspira, como eu disse já, a gente inspira e ganha volume pulmonar porque eu tenho ação muscular. Lembrando que eu vou distender os alvéolos, e o alvéolo é um tecido elástico, então nós vamos distender o alvéolo. Essa força de distensão, essa força muscular que vai acumulando no tecido elástico, a hora que eu cesso essa força, o que vai fazer com que eu expire inicialmente é a retração elástica do pulmão. Mas eu não posso esquecer que o gradil costal e todo o peso que tem o gradil costal, apesar do gradil costal ter uma força de tração, mas toda vez que eu expiro, que eu relaxo para expirar, o peso do gradil costal ele acaba também por gerar uma pressão positiva em torno dos brônquios, né? Considerando que eu falei para vocês que o freno labial é muito útil em pacientes obstrutivos e exemplo, um paciente com enfisema pulmonar, ele é um paciente que perde a retração elástica.
ou seja, ele tem menor capacidade de retração e aí, consequentemente, ele tem menor volume expiratório. Por quê? Porque esse peso do graúdo encostal estreita a passagem do ar precocemente, e aí estreitou a passagem do ar, como demorou para retrair, porque perdeu retração, acaba não expirando totalmente, levando aí ao aumento do volume de reserva, o volume residual, perdão, e aí, consequentemente, levando à hiperinsuflação. Então, considerando aqui, ó, nós vamos mostrar aqui para vocês que se você considerar, nesse esqueminha que eu estou mostrando aqui para vocês, que aqui é a via aérea e aqui representaria, esse círculo aqui representaria os meus alvéolos. Então, como que o freno labial age? Inicialmente, a hora que eu vou expirar, a ideia a expiração é esse momento de retração elástica do pulmão. Lembrem que o ponto de igual pressão ele acaba acontecendo, e vejam, isso não é patológico, isso é fisiológico, o ponto de igual pressão ele acaba acontecendo, que é um ponto onde a pressão extrabrônquica e intrabrônquica elas ficam muito parecidas, e aí eu tenho estreitamento da passagem do ar. Acontece que em pacientes saudáveis, em pessoas saudáveis, o ponto de igual pressão ele se fecha num tempo que já permitiu a expiração. Já num paciente obstrutivo, esse tempo é muito curto, e aí o paciente, como eu já expliquei, acaba hiperinsuflando. Qual que é a ideia, então, portanto, do freno labial? A ideia do freno labial, vou repetir aqui o esqueminha, é que eu gere uma pressão aqui na boca do paciente, então considerando o extremo dessa direita, aqui desse esquema, é a boca, e aí, consequentemente, eu gerando pressão positiva, eu tenho um processo retrógrado de pressão positiva intrabrônquica que vai, abre uma aspas, competir com a pressão extrabrônquica, e aí mantendo o ponto de igual pressão por mais tempo aberto. E aí esse ponto de igual pressão ficando mais tempo aberto, eu consigo desinsuflar, consigo diminuir o volume alveolar e, consequentemente, gerar, então, a desinsuflação. Beleza? Pessoal, esse foi, então, o vídeo sobre freno labial, um exercício respiratório bastante útil na nossa prática clínica. Convido você a acompanhar a sequência de vídeos que estou fazendo aqui sobre exercício respiratório. Vou falar de outros exercícios respiratórios aqui e espero que vocês aproveitem os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Não esquece aí de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo no canal Apollo Fisioterapia. Abraço a todos.